Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, nós saudamos a todos os nossos irmãos, amigos, internautas, você que está conosco, a partir de agora, participando do programa Voz da Escola Dominical. Que Deus faça desse momento uma bênção para a minha vida, para a sua vida. Nosso alvo é levar a palavra de Deus ao seu coração. Olha, estamos iniciando mais um trimestre, mais um ano de vitória na presença de Deus, com a lição de número 1 desse primeiro trimestre da Escola Dominical, né? E a nossa CPAD está trazendo uma série de assuntos baseados no avivamento. Hoje vamos estar com o avivamento espiritual, uma grande bênção de Deus. Na verdade, é uma série de lições que vamos estar abordando para o nosso enriquecimento espiritual. Avivamento espiritual, avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento, avivamento de Jesus, avivamento na vida da igreja, no ministério de Pedro, um mártir avivado que foi Estevão. Vamos estar estudando sobre o avivamento espiritual no mundo. O mundo precisa de um avivamento, não é? O avivamento pentecostal no Brasil, avivamento na vida pessoal de cada crente, o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito, e a oração: aviva, Senhor, a tua obra. Então, será um trimestre de muita bênção. Esteja conosco, participe da escola dominical, se matricule, seja um novo aluno. Isto vai abençoar grandemente a sua vida. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Daqui a pouquinho nós voltaremos falando sobre o avivamento espiritual, a lição de número 1 desse novo trimestre de 2023. Compartilhe este programa com um amigo, com um irmão, no seu grupo de amigos, para que outros também sejam abençoados com a palavra de Deus. Vamos ouvir a Miriam Mical cantando Sonhar outra vez. O povo de Deus, no Salmo 126, eles passaram por um avivamento e voltaram a sonhar, voltaram a cantar, voltaram a louvar ao Senhor. Então, ouçamos e cantemos este hino e já voltaremos com o estudo da palavra de Deus, lição de número 1, o avivamento espiritual. Agora que o sonho já morreu, agora que não dá mais pra esperar, agora que os amigos teus ficaram para trás e você ficou só, agora que não há nada pra dizer, agora que a porta se fechou, parece que é o fim da tua história. Sai dessa caverna agora, que o teu Deus te encontrou. Deus vai fazer outra vez você sonhar, outra vez se levantar. Deus vai fazer você sorrir, Deus vai agir e quem impedirá? A terra muda de lugar, mas a promessa teu Deus vai cumprir. Deus vai fazer outra vez você sonhar, outra vez se levantar.
Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir e quem impedirá? A terra muda de lugar, mas a promessa meu Deus vai cumprir. Agora que não acreditam mais, agora que não há pra onde ir, nem tem onde ficar, só resta uma caverna. Agora parece que foi tudo em vão. Agora tanto tempo já passou. A noite de choro foi perdida, ficou sem sentido a vida, mas Deus te encontrou. Deus vai fazer outra vez você sonhar, outra vez se levantar. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir e quem impedirá? A terra muda de lugar, mas a promessa meu Deus vai cumprir. Deus vai fazer outra vez você sonhar, outra vez se levantar. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir e quem impedirá? A terra muda de lugar, mas a promessa teu Deus vai cumprir. Mas a promessa teu Deus vai cumprir. Oh, oh, mas a promessa teu Deus vai cumprir. Glórias a Deus. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Não se desespere, levante a sua cabeça, confie em Deus. Volte a sonhar, volte a acreditar nos seus planos. Deus é um Deus que ressuscita sonhos. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Quero convidar você agora para a leitura bíblica. 2 Crônicas 7:12 em diante diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha, amados, segundo a palavra de Deus, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, se você deseja, se você anela um avivamento espiritual, é necessário se humilhar, buscar a face do Senhor em oração, não é? Se converter dos seus maus caminhos, e então o avivamento virá da parte do Senhor. O avivamento é uma necessidade da igreja ao longo da história, e eu diria que, em especial, meus amados, nos últimos dias, a igreja mais do que nunca precisa de um reavivamento espiritual.
a indiferença, a letargia, sempre estiveram presentes, sempre foram obstáculos, né, no desenvolvimento espiritual da igreja, no desenvolvimento espiritual de cada crente. Mas o avivamento é exatamente para isso, para romper essa indiferença, para romper essa letargia, essa apatia, né? E nesse trimestre, o Espírito Santo inspirou o pastor Elinaldo Renovato, né, que é um pastor ali da Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte, e está trazendo esse tema tão importante, tão salutar, o avivamento espiritual. Então eu creio que Deus vai falar conosco de maneira gloriosa. É um chamado, né, das Escrituras ao quebrantamento, a se humilhar, a buscar a Deus em oração. É tudo que a igreja precisa nos dias de hoje. E assim virá o avivamento em nome do Senhor Jesus. Avivamento, é muito interessante estudar essa palavra. Ela deriva do verbo avivar, em hebraico, iai, significa estar vivo, viver, se manter vivo, né? Ele é usado muitas vezes no Antigo Testamento com esse sentido, né? Sentido de prosperar, né? Estar a salvo, reviver, ser curado, ser renovado e assim por diante. Que é avivamento? É o ato de avivar, de renovar, de reanimar, de restaurar, tá certo? Como avivar o fogo do fogão que está se apagando, quando você sopra, quando o fogão é a lenha ou a brasa, né? Ali você está avivando, está reavivando, está soprando, está restaurando. Renovar, está tudo velho, quero tudo novo. Então, é preciso um avivamento. Vida nova, casa nova, móveis novos. Isso é renovar. E renovar é uma atitude do avivamento. Reanimar, ganhar novo ânimo, ter incentivo, ter coragem, ser positivo, restaurar, consertar o que quebrou, o que estragou. Então que possamos entender isto como uma necessidade. A igreja atual necessita ser reavivada, um reavivamento espiritual. Exatamente para ser avivada, renovada, reanimada, restaurada. Tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Então aqui está a palavra da luz das Escrituras, o despertamento espiritual, né? Faz alusão à mudança de ânimo de uma pessoa que está desanimada, que está na letargia, na indiferença e passa a buscar as coisas de Deus. Passa a ter mais prazer em servir a Deus. Isso é um avivamento, né? Uma vida pautada na vontade de Deus, uma verdadeira mudança interior, né? Uma vida prática de fé, de esperança, de amor, né? Uma vida avivada, restaurada, né? Uma vida despertada, que ora, que se humilha, que busca a Deus, que se arrepende, que se converte a Deus, que busca incessantemente a presença de Deus. Então é exatamente isso, um avivamento espiritual. É isso que nos dias atuais, nesses dias tão difíceis, né, a igreja sempre necessitou de um avivamento. Através da história, ao longo, né, da história, a igreja sempre teve essa necessidade. Todavia, nos últimos dias, especialmente esses dias pós-pandemia, né, se é que podemos assim dizer, a indiferença, a apatia espiritual tomou conta dos crentes. Hoje nós vemos igrejas letárgicas, apáticas, frias, cristãos frios, sem força para orar, para buscar a face do Senhor,
para se arrepender, para se converter. Nós estamos precisando, mais do que nunca, desse avivamento espiritual. É uma necessidade, avivamento é uma necessidade, por causa da ausência de entusiasmo em muitos crentes. Claro que eu não estou falando aqui, não estou generalizando. Quando eu falo na igreja, eu estou falando em uma coletividade. Então temos sim crentes avivados. Temos sim crentes que oram, que buscam. Temos crentes que pagam preço, né, em oração, buscando ao Senhor. Ai de nós! Né? Mas eu estou falando em um avivamento coletivo, um avivamento que alcance toda a igreja do Senhor, da criança ao ancião, no ministério. Há uma necessidade para que haja entusiasmo. A falta de entusiasmo para fazer o trabalho, para vir ao culto, para cantar, para pregar, para evangelizar, é exatamente a necessidade de um despertamento espiritual. Quando há esse despertamento, quando há esse avivamento, então todo mundo é entusiasmado, animado. Não precisa o pastor estar mandando, não precisa o líder estar obrigando. Não, o crente por si só sente-se entusiasmado em fazer a obra do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso, o crente se sente com prazer para cantar, para adorar, para contribuir, né? Para evangelizar, tudo ele está feliz, alegre, animado, querendo fazer. Isso é avivamento. Quando uma igreja está animada, então tudo isso acontece. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos 12:11, ele disse: irmãos, não sejais vagarosos no cuidado. O que é uma pessoa que é vagarosa no cuidado? Uma pessoa que está sem entusiasmo. Tudo que faz é se arrastando, é devagar, né? Mas ele diz: sede fervorosos no Espírito. A palavra fervor aqui, fervoroso, é avivado. Sede avivados no Espírito, servindo ao Senhor. Então Deus quer a sua igreja avivada. Precisamos de uma igreja avivada para fazer a obra do Senhor, né? A ausência de adoração na igreja, de louvor na igreja, a ausência de gratidão, é falta de avivamento. Quando o crente está avivado, cheio do Espírito Santo, ele tem alegria, né? Ele tem gratidão, ele tem submissão, né? No Salmo 100, que é o clímax da adoração, Davi diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo é com gritos de alegria, com entusiasmo. No 2, ele servia ao Senhor com alegria. Quando o cristão está avivado, ele serve com alegria. Ele é alegre no que faz. Você vê um cristão por aí servindo a Deus, cara feia, triste, bicudo. Está faltando avivamento, está faltando entusiasmo, está faltando força do Espírito de Deus. E o salmista diz: olha, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu Pai. Foi Ele. Na verdade, só o Senhor faz isto. É o Senhor quem faz. Né? E Ele diz: porque a sua bondade e a sua verdade dura de geração em geração. Então, quando o crente está avivado, ele é alegre, né? Ele é grato, ele entra nos átrios do Senhor com hinos, com louvor, com ações de graça. Ele é agradecido ao Senhor, que está avivado. Você nunca vai ver um cristão de fogo apagado, como usamos dizer no meio pentecostal, ele celebrar com júbilo ao Senhor, ser um cristão alegre. Nunca você vai ver. É sempre aquela coisa forçada. Tem que pastor mandar, ordenar, determinar. Mas o avivamento faz o cristão ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. É isso que a igreja atual, a igreja odierna, a igreja moderna precisa. A igreja dos dias atuais, antes da vinda de Jesus, a igreja precisa desse avivamento espiritual. E aí é preciso que tomemos algumas atitudes. Tomemos algumas atitudes.
escritor do livro das Crônicas, né, vai nos mostrar que nós precisamos se humilhar diante do Senhor, não é? Se humilhar. Essa humilhação aqui é o reconhecimento de que precisamos de Deus. O reconhecimento de que nada somos. E o que somos é por misericórdia de Deus. Então, quando você se humilha, reconhece que Deus é grande, que Deus é tudo na sua vida. E aí você começa a orar, começa a buscar a face do Senhor. Porque uma coisa é orar, outra coisa é buscar. Só se busca quem está com a intenção de achar algo. Oração, alguém pode fazer uma oração até decorada. Eu conheço alguns cristãos que já têm uma oração decorada na cabeça. Mas buscar é quando você está procurando buscar a presença de Deus. Então você vai buscando até achar. Aí se converte dos seus maus caminhos. Isso são atitudes para que venha o avivamento espiritual. Você prioriza a palavra de Deus, valoriza a palavra de Deus, né? Se você não valorizar a palavra, não amar a palavra, não ler a palavra, não meditar na palavra, não se encher da palavra, o avivamento não vem na sua vida, né? Precisamos dessa palavra. Glória a Deus. Josias rasgou suas vestes, né? Está escrito lá 2 Reis 22, né? O escriba leu a palavra, temeu por causa da palavra, agiu por causa da palavra. Não é possível haver avivamento espiritual sem a palavra. Tem que ter a palavra. Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro você tem que ouvir a palavra, tem que viver a palavra, meditar na palavra. E a palavra meditar no hebraico é rimoer, é comer e remoer e ficar relembrando aquilo que ouviu, que recebeu. Isso vai gerando um avivamento na sua vida. Então, além de se humilhar, porque enquanto você não se humilha, você não reconhece sua necessidade, não reconhece que precisa. Não, está bom, como está ótimo. Porque você não se humilhou ainda. Não deu o primeiro passo para o avivamento. Depois orar, depois buscar, depois se converter. Aí o Senhor vai perdoar os seus pecados, vai ouvir a sua oração, vai lhe responder e vai sarar a sua terra. Sarar a terra aí é avivar, é renovar, é trazer vida, fazer reviver. É isso que muitos precisam. É isso que a igreja atual precisa. Não podemos tapar o sol com uma peneira. Essa é a realidade. Deus está usando o pastor Elinaldo nesta lição para nos trazer uma realidade. Não estou falando aqui de movimentos. Não estou falando aqui apenas de emoção na igreja. Não é isso. Estou falando de um espírito fervoroso. Cristãos fervorosos no espírito para servir a Deus. Então é preciso essa oração, essa busca, né? Buscar ao Senhor. Segundo as Crônicas 7:14, olha aí o que diz: se o meu povo se humilhar, orar, buscar, se converter, são atitudes. O castigo que Deus envia ao seu povo nos tempos de declínio moral, né? De indiferença espiritual, né? De parceria com o mundo, muitas vezes é seca, né? É esterilidade, são doenças, né? E nós vemos isso acontecer. Quanta terra seca. Aqui foi literalmente, porque Israel era uma terra agrícola. Então, vindo a seca, vinha a crise econômica, né? Deus manda a seca, mas hoje, muitas vezes tem água em abundância, mas tem sequidão espiritual. Terra seca, né?
seca, esterilidade. O que é esterilidade? A terra não produz. Quantos cristãos que não estão produzindo nada para o Senhor? Não ganham uma alma para o Senhor. Passa o ano inteiro e não ganham uma alma para o Senhor. Aí vem a peste. Sabe o que é a peste aqui? São doenças. Epidemias, pandemias. Não pense que é por acaso. É Deus permitindo. A promessa de Deus, embora originalmente feita a Israel, é aplicada para o povo de Deus. Deus quer sarar a terra, né? Em qualquer época. Desde que esse povo busque ao Senhor, uma vez sobre castigo divino, se reconhece que está passando por uma crise, um castigo divino. Então busque o avivamento espiritual. Dê esse espaço. Tome essas atitudes de se humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor. Né? Atos 3:19, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento, no grego metanoia, é uma mudança de atitude, mudança de mente. Muitas pessoas precisam mudar a mente. A mente está corrompida, a mente está pervertida, a mente só pensa coisas negativas, só pensa o mal. Arrependei-vos. Mudança de mente, mudança de pensamento. Arrependei-vos e convertei-vos. Converter-se é dar meia volta. Você está indo num caminho errado, você sabe que está errado, mas é preciso se converter, voltar. Deus me ajuda que eu estou indo no caminho errado. Aí Pedro disse: arrependei-vos e convertei. Para quê? Para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esses tempos de refrigério é tempo de avivamento. Você voltar àquele fervor espiritual que você tinha. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Humilhar-se, né? Em primeiro lugar, humilhar-se. Reconhecer suas faltas, suas falhas. Isso é se humilhar, né? Manifestar tristeza pelo pecado. Glória a Deus. Chorar, derramar lágrimas diante de Deus, diante da sua palavra. Reconhecer sua pobreza espiritual. Tem pessoas pobres espiritualmente, sem graça de Deus, mas não reconhece. Então isso é falta de humilhação. Se humilhar, reconhecer. E o que mais, pastor? E orar, depois orar. Orar. O povo de Deus deve clamar, agonizando, pedindo misericórdia, dependendo totalmente de Deus, confiando na intervenção divina. Durante esses dias agora, finais de ano, eu vi muita gente confiando numa intervenção militar. Mas eu prefiro confiar numa intervenção divina, numa intervenção de Deus, um Deus que age, um Deus que trabalha. Isaías disse: nunca com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem se percebeu um Deus além desse nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Glória a Deus. Isaías 64:4. Então creia que Deus age, creia que Deus trabalha, creia que Deus toma providência. Depois de você se humilhar, orar, então agora buscar a face do Senhor. Buscar é orar com dedicação, né? Com dedicação, buscando de todo o coração, ansiando pela a presença de Deus, né? Enfim, se convertendo dos seus maus caminhos, abandonando o pecado, um arrependimento com sinceridade, né? Renunciando aquilo que prejudica a sua comunhão com Deus. Sabe o que acontece? Deus dá o feedback. Aí vem o feedback de Deus. Então eu ouvirei dos céus. O Senhor ouve. Quando você ora, quando você se humilha, quando você busca, quando você se converte, aí o Senhor diz: eu ouvirei. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei. Deus perdoa. Deus é um Deus perdoador.
Isaías diz que ele é um Deus grandioso em perdoar. E por último ele diz: sararei, sararei, sararei a terra física, sararei a terra do coração, sararei. Sarar é mandar um avivamento espiritual. Quando são cumpridas as condições, as atitudes, aí Deus diz: não, eu vou mandar um avivamento. Eu vou mandar uma renovação espiritual. E aí vem promessas divinas pela frente. Deus promete desviar a sua ira do seu povo, que está angustiado. Deus promete atender a oração. Que coisa maravilhosa. Em outras palavras, Deus vai mandar um reavivamento. E esse reavivamento começa Deus ouvindo a oração, respondendo, manifestando compaixão pelo seu povo. Glória a Deus. Restaurando a sua presença, a sua paz, sua justiça. Glória a Deus. E aí diz que Deus sarará o seu povo e sua respectiva terra, derramando novamente chuvas. Chuvas de bênçãos. Chuva física, espiritual. Aí está o verdadeiro despertamento espiritual. E aí quando o avivamento vem, é quando ouvimos a palavra. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Ouvir é diferente de escutar. Tem pessoas que escutam, mas não ouvem. Ouve, mas não escuta. Ouvir é simplesmente perceber os ruídos, os barulhos. Ouvir é se importar em guardar. Escutar é mais do que ouvir. Escutar é prestar atenção. É concentrar-se no que está ouvindo. Por isso a Bíblia diz que é bem-aventurado o que lê, que ouve e guarda as palavras da profecia. Todo aquele que escuta as minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, porque muitos ouvem, mas não praticam. Ouvir e não praticar não resolve nada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falou isso em Mateus 11,15. Porque alguns têm orelha, mas não têm ouvidos. Ouvido aí é audição espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir mais a palavra de Deus. Abrir a audição espiritual para receber o incentivo, o avivamento, a restauração. Abacuque foi muito feliz. Ele disse: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra e temi. Tua palavra gerou temor em mim. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aleluia. Agora podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Porque quando vem o avivamento, nós passamos a ter temor a Deus. Respeitamos o Senhor, respeitamos a igreja, honramos os nossos líderes, nossos pastores, não causamos danos à obra de Deus, mas lutamos pela obra. Temos um espírito fervoroso para servir. Glória a Deus. Abacuque disse: olha, na ira, lembra-te da misericórdia. Se não fosse a misericórdia, já estaríamos esmagados como vermes. Mas glória a Deus pela misericórdia do Senhor. E é a misericórdia que faz com que Deus nos ajude, nos traga de volta, esse avivamento maravilhoso. Esse avivamento que muda, esse avivamento que realmente nos faz desfrutar do poder de Deus. Ouvi, Senhor, falar da tua fama, diz uma tradução. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Aviva a tua obra, nessa tradução aqui diz, aviva de novo.
É a nova versão internacional NVI. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que oração linda. Abacuque está dizendo: Senhor, faz de novo. Quando você está orando por um avivamento espiritual, ore assim: faz de novo, Senhor. Porque o Senhor já fez tantas vezes, mas Ele pode fazer mais uma vez. Ele vai trazer um avivamento espiritual para a sua vida, para as nossas vidas, para a igreja de uma forma geral. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por isso precisamos pedir que Deus avive a sua obra e faça em nosso meio aquilo que só Ele pode fazer em cada um de nós, em nossa família, em nossa igreja, em nossa sociedade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra entre no seu coração. O avivamento nos conduz à santificação. O avivamento nos leva de volta à palavra de Deus. O avivamento nos conduz à oração. O avivamento nos conduz à evangelização. O avivamento nos conduz à adoração. O avivamento que vem de Deus nos conduz a relacionamentos marcados pelo amor. Então que Deus avive mais e mais a sua igreja. E que esse avivamento nos conduza a uma mobilização para servir melhor a Deus. Para ter um espírito fervoroso servindo ao Senhor. Nos idos passados, na década de 70, de 80, como fui criado na igreja, eu lembro de grandes avivamentos. Lembro-me de uma época em que a igreja esperava Jesus com tanto fervor, de forma que havia um espírito fervoroso em cada crente. Deus vai fazer voltar outra vez. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Que a nossa oração seja esta. Faz de novo, Senhor. E Ele vai fazer. Ele vai avivar a sua igreja antes do arrebatamento. Deus te abençoe. Guarde esta meditação. Vamos ouvir mais um belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo
queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Que maravilha! Reaviva, Senhor, tua igreja de novo. Nós agradecemos a Deus por esta rica oportunidade. Você que esteve conosco até o presente momento, Deus te ajude, Deus te abençoe. Desejamos a todos um ano novo, 2023 repleto de bênçãos, maravilhas, saúde, graça de Deus. Que entremos 2023 esperando Jesus. Ele é a nossa esperança. Nele você pode confiar. Deus te ajude. Foi bom estar com você. Obrigado por sua audiência. Vamos orar por aqueles que carecem da bênção de Deus. Aqueles que precisam de um avivamento espiritual. Aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, que possam voltar, se reconciliar com Deus e entrar o ano novo na presença do Senhor. Pai, nós te oramos. Nós te agradecemos por mais este programa. Te agradecemos pela vida do Jair Eugênio, que sempre tem estado conosco, dando a sua cooperação nesse trabalho. Por tantos outros que fazem esta rádio, web, Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, cada apresentador de programa, abençoe a cada um deles, que eles se sintam abençoados por ti. Ajuda, Senhor, dê vitória ao teu povo, traz de volta os desviados, os filhos pródigos, aqueles que ainda não te conhecem, que nesse final do ano, início de ano, tenhamos muitas vidas salvas para a glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos, cura os enfermos, aqueles que estão no leito da dor, visita, resolve os problemas, entra com providência. Aqueles que estão em crise financeira, crise física, crise espiritual, crise existencial, crise emocional, na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Nós te agradecemos, nós te louvamos, pedimos a tua bênção sobre todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Feliz ano novo para todos, que Deus abençoe em Cristo Jesus e que tenhamos um ano de paz, com saúde. Eu digo sempre, com Jesus no coração e com saúde, nós faremos a obra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.